Olá, meu nome é Kathleen, sou professora da Multiplica Treinamentos. Nossa aula de hoje é uma continuação das nossas aulas sobre a rotina de trabalho e hoje é sobre o cálculo trabalhista do INSS. Vamos lá? O Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o nome inteiro, INSS é só uma abreviação, é uma autarquia da administração pública que coleta uma contribuição compulsória dos trabalhadores a fim de contribuir para a sua aposentadoria. Como é que funciona a aposentadoria hoje no Brasil? Existem alguns modelos de aposentadoria, o mundo afora, e o Brasil adota um específico que não é o mesmo, por exemplo, dos Estados Unidos ou de outros países. Os modelos que existem nos outros países, alguns, mas vamos tirar por padrão mais ou menos o modelo americano, é onde você contribui para a sua própria aposentadoria como se fosse uma poupança. Você deposita o dinheiro que você irá retirar daqui a alguns anos, por 10 ou 15 anos, e caso aquele dinheiro acabe antes do final daquele prazo, o governo contribui com a diferença. Vamos supor que você programou contribuir durante 15 anos, mas a sua expectativa de vida depois da sua aposentadoria ultrapassou isso. Você viveu 20 ou 25 anos depois de aposentar. Então, o governo vai contribuir com a diferença desse valor enquanto você juntou o dinheiro numa forma de poupança para a sua aposentadoria. No Brasil não é assim que funciona. As pessoas que estão na ativa atualmente contribuem para pagar aquelas pessoas que estão aposentadas. E sendo que quando elas contribuem, elas não contribuem com o valor total do aposentado. Para cada aposentado, a gente precisa ter cerca de 4 ou 5 trabalhadores ativos contribuindo. Então, porque você não contribui com 100% do valor de um salário, você contribui com 5%, 8%, 11%, cada um vai ter uma variação, mas o valor não é o total. E um outro problema que pode ser extremamente relevante agora na atualidade é que nós temos mais pessoas aposentadas do que pessoas ativas. Por quê? A quantidade de filhos que foi se tendo com o passar dos anos, a taxa de natalidade diminuiu, sendo que a taxa de mortalidade também diminuiu. Então as pessoas estão vivendo mais e nascendo menos. Então eu tenho menos pessoas em idade ativa, em idade funcional, trabalhando do que pessoas que estão aposentadas, porque elas aposentaram, elas estão vivendo melhor, estão vivendo mais, então elas estão morrendo mais tarde e recebendo aposentadoria por mais tempo. É assim que funciona o sistema de aposentadoria hoje no Brasil. Parte das contribuições são efetivadas por desconto na folha de pagamento antes do funcionário receber o salário. Ele já recebe com o valor descontado que vai ser repassado para a Previdência Social. Quando o funcionário tiver um salário superior ao limite máximo de contribuição, só é permitido descontar até o teto dessa contribuição. Nós temos uma tabela atual, onde hoje em dia funciona, mas ela pode ser alterada com o passar do tempo, é só você olhar lá no link da descrição. Então, se eu recebo até R$ 1.045, eu tenho uma alíquota de 7,5% que eu vou contribuir para a Previdência Social. O valor de 1.045 a 2.089, 9%. 2.089 a 3.134, 12%. De 3.134 até 6.100, 14%. E ainda eu tenho contribuinte individual e facultativo. O que é o facultativo? É aquele que contribui se ele quiser. A pessoa que muitas vezes não está trabalhando, mas ela continua contribuindo para não perder o tempo de contribuição e a consideração do tempo de serviço. Porque mesmo quando a pessoa não está trabalhando, se ela continua contribuindo, é computado aos olhos da administração pública como se ela estivesse trabalhando. Então eu tenho os 5% em cima de 1.045, que dá o valor de 52,25, mas ele não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, nem a certidão de tempo de contribuição. Ele serve mais para o salário doença, o auxílio doença, para o auxílio, para o seguro-desemprego, essas coisas. O de 1.045 de 11%, que ele não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição de serviço. Olha aqui as asteriscos, as observações. O de 5%, ele é exclusivo para o facultativo de baixa renda, aquela pessoa que não está trabalhando e ele está contribuindo mesmo assim. Esse de 11%, ele é para o plano simplificado de previdência, para a pessoa que ele é o contribuinte individual, como uma empresa, por exemplo, uma empresa individual, e ele vai contribuir em cima desse valor. Aí eu tenho de 20%.
que ele é baseado nos mesmos 1.045, só que ele vai até a faixa de 6.101, porque ele vai dar direito a todos os benefícios, a todos os serviços que a Previdência vai executar, que ela vai oferecer, mesmo que a pessoa faça como um contribuinte facultativo ou como empresa individual. Uma coisa importante que nós precisamos prestar atenção: sempre que ocorrer mais de um vínculo empregatício, a pessoa às vezes tem 2 ou 3 empregos, as remunerações devem ser somadas para que eu saiba qual daqueles valores lá que ele vai se encaixar. Ele vai se encaixar recebendo quanto? 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, 3.000 e pouco? Para isso eu preciso somar todas as minhas remunerações. E aí, quando eu faço a somatória dessas remunerações, eu sei exatamente qual o valor de cálculo que eu preciso fazer para poder calcular qual o percentual de contribuição que eu tenho. Respeitando-se o limite máximo das contribuições. Se eu tiver 2 ou 3 empregos e eles ultrapassam os valores de atualmente 6.101, eu tenho que fazer a contribuição somente em cima de 6.101. Essas mesmas regras se aplicam às remunerações dos trabalhadores avulsos. Normalmente são as que a gente conhece com mais facilidade, são os da construção civil. Quando houver pagamento de remuneração relativa ao 13º salário, esse não deve ser tomado a remuneração mensal para os efeitos de enquadramento na tabela. Quando a gente faz o cálculo dos salários da pessoa anualmente, esse cálculo é feito com 13 salários. Por que ele é feito com 13 salários? Porque você não recebe mensalmente de forma equitativa em relação às semanas. Se você recebesse semanalmente, você receberia o equivalente a 13 salários mensais. Mas como você não recebe semanalmente, e sim você recebe mensalmente, alguns meses possuem 5 semanas, e você deveria receber um salário maior durante os meses maiores de trabalho, então por isso você recebe o equivalente a todas essas semanas separadas, que elas se sobressaíram nos meses, com um mês. Conseguiu entender? Se você recebesse mensalmente, referente às semanas trabalhadas, em alguns meses você receberia um salário maior. Mas o seu salário é igual em todos os meses, mesmo sendo que alguns meses possuem 4 semanas e outros possuem 5 semanas. Então, para ver essa diferença de salário, você não perder o salário porque você trabalhou a mais e recebeu a menos, você recebe um salário a mais no final do ano. E aí ele é jogado perto das festas de Natal e perto das festas de final de ano, para ajudar também a aquecer a economia nas festas de final de ano, para deixar as pessoas mais felizes perto do Natal e etc. Então você recebe um salário a mais, que ele é equivalente a todo o seu trabalho que você fez mensalmente esparçado durante os meses no ano que possuem 5 semanas. Só que esse 13º salário, ele não é compensado, ele não é contado, ele não é contabilizado quando eu vou fazer o cálculo dos salários da pessoa. Eu faço o cálculo dela pensando em 12 salários anuais, não em 13 salários anuais. Esse 13º salário não entra na contabilização dos salários da pessoa. Alguns lançamentos trabalhistas não incidem cobrança de INSS, e são esses: o aviso prévio indenizado. O aviso prévio indenizado é aquele quando eu mando a pessoa embora. Férias indenizadas na rescisão contratual, também quando eu tenho que mandar a pessoa embora. E nós vamos ter uma aula específica sobre FGTS, onde vamos ter uma tabela também onde não incide a cobrança de INSS. Quais são os benefícios pagos pela Previdência Social? A Previdência Social, por meio do INSS, oferece 14 modalidades de benefícios e alguns serviços também, sendo beneficiários e assistenciais. O primeiro deles é a aposentadoria por idade. Tem direito ao benefício os trabalhadores urbanos do sexo masculino aos 65 anos e do sexo feminino aos 60 anos. Os trabalhadores rurais podem pedir aposentadoria com 5 anos a menos, ou seja, o homem com 60 e a mulher com 55. Mas todos eles, tanto os rurais quanto os urbanos, eles têm que comprovar 180 contribuições mensais. Então, quer dizer que os trabalhadores rurais acabam tendo que começar a contribuir mais cedo. Aposentadoria por invalidez. O benefício ele é concedido aos trabalhadores que, por doença ou por acidente, forem considerados pela perícia médica do INSS, ele tem que passar pela perícia, não é um médico privado que vai constatar, que ele tem as suas
capacidades de exercer atividades diminuída. Ele está incapacitado para exercer suas atividades ou qualquer outro tipo de serviço que garanta o sustento. Essa parte aqui é onde normalmente as pessoas têm problema com a previdência social, porque elas querem que elas sejam consideradas inválidas porque elas não conseguem exercer mais aquele serviço que elas exerciam antes. Contudo, a Previdência Social, ela considera que você está incapacitado quando você não consegue mais prover o seu próprio sustento, seja por aquela atividade que você exercia antes ou por qualquer outra. Então, se você ainda está capacitado para exercer um serviço administrativo mínimo, que seja sentar numa mesa e atender um telefone, você não é considerado incapacitado. Ah, mas o meu serviço antes era um serviço que exigia muito do meu raciocínio, era um serviço braçal e hoje eu não consigo mais exercer ele. Para a Previdência Social, isso não é relevante. Se você consegue trabalhar em outra área, você consegue ser reencaminhado para o mercado de trabalho em outra área qualquer, e nós vamos dizer que existe um serviço para isso, para reencaminhar para o mercado de trabalho. Se você consegue ser reencaminhado, você não é considerado inapto pela Previdência Social. Aposentadoria por tempo de contribuição. Aí nós vamos lá colocar os detalhes daquelas contribuições que nós olhamos em relação ao tempo de serviço lá. O cálculo deverá levar em consideração o número de pontos alcançados e somando a idade, inclusive, e o tempo de contribuição. Como é que é feito esse cálculo? Quando os pontos forem alcançados, os segurados receberão o valor integral. Quando não, ele recebe o valor parcial. Quem decide se aposentar mais cedo utiliza o fator previdenciário para calcular o valor percentual da aposentadoria de acordo com as regras anteriores da Previdência Social. A fórmula calcula a idade do segurado, o tempo de contribuição e a alíquota de fator previdenciário, que pode variar também. Então, como é que ele funciona? O trabalhador precisa ter 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulheres, no mínimo, ou a redução de 5 anos para cada um se for professor. Na Previdência, nos moldes anteriores a 2020, é feita a média dos 80 salários maiores. Eu pego, independente se eles foram consecutivos ou não, 80% dos maiores salários e eu vou fazer a média deles, eu vou ajustar pela inflação. E vou calcular qual que é esse valor que deu a média. A média vai ser multiplicada pelo fator previdenciário que vocês vão ver lá na tabela. E o resultado é o valor da aposentadoria. Então, tendo no mínimo 30 anos ou 35 anos de contribuição, e eu faço 80% dos salários maiores, eu multiplico pelo fator previdenciário e eu tenho o valor da aposentadoria. A Previdência, já nos novos moldes, ela não tem esse cálculo. É uma regra única. A idade mínima de 62 anos para mulheres, de 65 para homens, e 15 anos de contribuição. Eu não preciso mais fazer o cálculo baseado nos 35 anos de contribuição. E sim, o meu cálculo agora é baseado na idade, sendo 15 anos de contribuição. E quem opta pelo fator de transição, o fator previdenciário ainda existe em alguns casos. Quais são esses casos onde a pessoa está em transição? Ela nem está na regra antiga nem na regra nova. Ela fez o pedido antes da transição, antes de 2020, e ela ainda está aguardando resposta. Então, ela se encontra na regra de transição e ela utiliza o fator previdenciário. Ela atingiu todos os requisitos, mas ela ainda não fez o pedido. Então, ela ainda pode utilizar o fator previdenciário para se aposentar antes. Ela entrou na regra de transição. Quem está há 2 anos para completar o mínimo poderá se aposentar sem cumprir a idade mínima, mas ele tem que pagar 50% sobre o tempo faltante. Ele tem esse valorzinho que ele paga, que é considerado como um pedágio. E o valor da aposentadoria será o da média dos salários aplicados, do salário geral, não mais de 80% dos maiores, mas sim de todos os salários. E aí a gente aplica o fator previdenciário em cima de todos os salários. Como é que funciona a tabela de fator previdenciário? Também vai ter um link aqui na descrição, caso você queira olhar com mais calma, mais detalhado, com mais cuidado. Mas eu tenho o valor relacionado ao tempo de serviço, que é a coluna que está aqui em pé, e a idade da pessoa, que é esta coluna que está aqui. E aí eu tenho o percentual de fator previdenciário, que vai ser bem detalhado para cada um deles. Certo? Você pode olhar com calma
E você vai ver que quando chega no finalzinho, quando a pessoa já está quase se aposentando, se ela tiver a idade máxima, mas ainda não tiver tempo de contribuição, o fator previdenciário vai ser bem pouquinho. 4. A aposentadoria especial, que é o benefício concedido ao segurado que tenha trabalhado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Para ter direito à aposentadoria especial, o trabalhador deve comprovar tempo de trabalho e efetiva exposição aos agentes prejudiciais pelo período exigido. Esse aqui é para aquelas pessoas que trabalham com atividades insalubres, com atividades perigosas, e aí ele tem que ficar 15, 20 ou 25 anos, dependendo de cada atividade, trabalhando naquela atividade especificamente, e ele vai ter o tempo de serviço reduzido, e ele vai ter uma aposentadoria especial. O auxílio-doença, ele é concedido ao segurado que está impedido de trabalhar por causa de uma doença ou de um acidente por mais de 15 dias consecutivos. No caso dos trabalhadores com carteira assinada, do 1º ao 15º dia, eles vão ser pagos pelo empregador. É como se eles estivessem trabalhando e recebendo salário. E a Previdência Social, ela paga a partir do 16º dia. Mas para o caso do contribuinte individual, que é o empresário, o profissional liberal, o trabalhador por conta própria, ou aquele que é o contribuinte facultativo, que ele contribui porque ele quer, a Previdência vai pagar todo o período da doença ou do acidente, desde que o trabalhador tenha requerido o benefício, obviamente. Não tem como a Previdência saber que ele se acidentou se ele não falar. Sendo que ele precisa contribuir por 12 meses antes do tempo da doença para receber o auxílio. E isso não é requisito para o acidente. O acidente, ele simplesmente precisa estar assegurado, não tendo um prazo para isso. Auxílio acidente, ele é ao segurado que sofreu um acidente e fica com sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho. Ele é concedido para os segurados que recebiam auxílio-doença. Vê que mesmo no momento de um acidente, eu tenho a possibilidade de receber o auxílio-doença durante o tempo que eu estou em recuperação do acidente, e após aquele período de recuperação, se eu fiquei com uma sequela permanente, eu tenho o auxílio-acidente, que é para o após-tratamento, mas para aquela sequela que está permanentemente incapacitando o trabalhador. O empregado doméstico e o contribuinte individual facultativo não têm direito ao auxílio-acidente. Ele somente recebe o auxílio-doença durante o período de afastamento do trabalho que ele está solicitando aquele auxílio. Temos também o auxílio-reclusão, que são para os dependentes do segurado, não é para o segurado. Aqui é uma confusão muito comum que as pessoas cometem em relação ao auxílio-reclusão. É muito normal as pessoas acharem que o auxílio-reclusão ele é dado para o presidiário, mas ele não é para o presidiário, ele é para os dependentes. Quem são os dependentes? Os filhos, ou uma pessoa que é casada e não tem filhos, o cônjuge, para aquela pessoa que não é casada e não tem filhos, os pais. É a mesma regra de herança, a mesma regra que se aplica à herança no caso de direito civil, ela é aplicada para o auxílio-reclusão, para a pessoa que faz parte, que ela é dependente do segurado, mas ela não está presa, é o segurado que está preso. Quem está recluso é a pessoa que contribuía para o INSS e não os seus dependentes. Quem vai receber são os dependentes. Os dependentes do segurado que for preso por qualquer motivo têm direito a receber o auxílio-reclusão durante todo o período da reclusão. Se uma pessoa tiver 10 ou 20 filhos, ele é pago para os filhos, independente da quantidade. O benefício será pago se o trabalhador não estiver recebendo salário da empresa. Pode ser que ele ainda preso, ele esteja recebendo salário por algum motivo, ou porque ele tem uma empresa no próprio nome e ele continua recebendo salário, ou porque ele está por uma prisão provisória e a empresa decide continuar pagando, ou por qualquer outro motivo, ou se ele não recebe qualquer um daqueles outros auxílios. Pode ser que o preso ele seja preso e ele receba o auxílio doença, ele esteja recebendo o auxílio acidente, pode ser que ele esteja aposentado. Ele só pode passar o auxílio reclusão para os seus dependentes se ele não receber nenhum tipo de auxílio ou de serviço do INSS pela Previdência Social. Pensão por morte. O benefício é pago à família do trabalhador quando ele morre.
Para a concessão de pensão por morte, não há um tempo mínimo de contribuição, mas é necessário que o óbito tenha ocorrido enquanto o trabalhador é segurado. Não pode acontecer depois. Por que essa observação? Porque alguns desses benefícios, eles continuam sendo direito do trabalhador mesmo quando ele não é segurado. Ele continua sendo beneficiário mesmo daqueles direitos 12 meses após ele ter saído. Como, por exemplo, o salário maternidade, que nós vamos ver aqui. Quando a pessoa ela trabalha durante 12 meses, após a sua saída, ela ainda pode receber o salário maternidade quando ela tem um filho. Salário maternidade. Para as trabalhadoras que contribuem para a Previdência e se afastam do trabalho em função de parto ou de adoção, em função do filho, seja ele de qual meio vier. E ele dura 120 dias. Eu tenho também o salário família, que tem a função de complementar a renda da família que possui filhos menores de 14 anos e que frequentam regularmente a escola. Os pais que recebem uma faixa de salário pouco acima do salário mínimo têm direito a esse salário. Também não vou colocar aqui para vocês o valor, porque ele também vai variar todos os anos de acordo com a tabela nova da Previdência Social. E ele vai estar no link na descrição do vídeo. Temos também a assistência ao idoso ou ao deficiente, que é para pessoas que não têm condições financeiras de contribuir para a Previdência Social e são incapacitados para o trabalho e a vida independente. Eles não conseguem fazer nada sozinhos, eles não podem ser independentes. Então, eles têm esse salário de assistência para pagar alguém que possa ajudá-los a sobreviver, para sobreviver com aquele salário, já que eles não podem se sustentar. Serviços previdenciários são serviços de assistência reeducativa e de readaptação profissional prestados a seus segurados e dependentes deles. Então, eu tenho uma pessoa que precisa ser reeducada para a readaptação profissional. Ela passou um tempo em coma, ela passou um tempo fora do mercado de trabalho e ela precisa ser readaptada. E ela também pode ser estendida para os segurados e seus dependentes, caso aquele local da assistência que está ali perto, o local do INSS, do Serviço de Previdência, tenha essa capacidade de receber as pessoas e tem uma capacidade maior, ele acaba recebendo também os dependentes. Tem também o serviço de reabilitação profissional, que ele consiste no serviço de assistência reeducativa e de readaptação profissional e é prestado pela Previdência aos segurados incapacitados, parcial ou totalmente para o trabalho. Ele tem um atendimento que ele é feito por médicos, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, fisioterapeutas e outros profissionais tantos, e o foco dele é a reabilitação profissional, e ele também, essa modalidade também pode ser prestada aos dependentes, de acordo com a disponibilidade das unidades de atendimento de previdência social. Vai depender muito do local lá. Tem também o serviço social, que ele visa prestar esclarecimento aos beneficiários sobre seus direitos previdenciários. Então, você tem como que um advogado, e ele vai lá te esclarecer como que são os seus direitos e quais são os meios que você tem de exercer aqueles direitos. Essa aulazinha de hoje tem alguns detalhes, se vocês quiserem voltar e assistir elas várias vezes. E ela também vai ser continuada nas duas próximas aulas, que nós vamos falar sobre o FGTS, sobre alguns fatorzinhos mais detalhados. Ela vai ter uma continuação. Eu espero que tenha ficado claro. Nós vamos ter links aqui na descrição para vocês consultarem as tabelas que nós descrevemos aqui. E qualquer coisa, mandem as dúvidas, escrevam nos comentários e mandem no nosso WhatsApp. Nós já estamos juntando algumas respostas para fazermos já nos vídeos que nós faremos depois, quando terminarmos essa série, para responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, nós te esperamos aqui na próxima aula e tchau, tchau!